Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Notadamente, a carência do espírito de perdão torna o homem, de certa forma, intransigente. E, por fim, ele acaba ficando malquisto por todas as pessoas. Então, por mais que ele seja inteligente, ele seja capaz, ele seja esforçado, seja honesto, ele acaba não sendo aceito pela sociedade por conta de criticar o próximo e, por consequência, ele acaba fracassando nos negócios. Olá, eu sou a preletora Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E este é o episódio 40 do podcast Vivências. Tudo bem, preletor Milton? Tudo bem, preletora Yara. E hoje a gente vai falar de quê? Hoje nós vamos falar do perdão. Afinal de contas, esse podcast está indo ao ar justamente no Dia Nacional do Perdão, Yara. Maravilhoso. Esse texto está aqui entre uma abertura de uma oração para cultivar o espírito do amor e perdão, do livro Minhas Orações, livrinho de bolso que a gente tem que ter em casa, né? E a oração é linda, ela diz o seguinte: eu sou um com Deus, assim como Deus me perdoa e ama, eu também perdoo e amo a todas as pessoas. O infinito amor de Deus que preenche o meu ser perdoa e ama a todas as pessoas. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Que bom que ficou gravado ainda mais na sua maravilhosa voz, porque os amigos podem retroceder aqui o vídeo, o áudio e fazer essa oração por diversas vezes no seu cotidiano. No episódio de hoje, nós vamos justamente falar desse importante assunto que mexe com sentimentos, emoções e até com as nossas memórias, Yara. É verdade, memórias realmente é um ponto bastante sensível nesse tema. E nesse episódio, a gente tem uma convidada para lá de especial. Nós vamos dar as boas-vindas à membro do Conselho Doutrinário Organizacional Central, preletora da sede internacional, Marie Murakami. Bem-vinda, preletora. Muito obrigado, preletora Yara, preletor Milton, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse programa que já saiu das fronteiras. Estive em abril lá no Japão, minha irmã, as amigas dela assistem também lá do Japão. Quer dizer, o ensinamento da Seichonoye, ela é como assim, o ar que nós respiramos, vai atingindo todos os lugares e levando a paz no coração das pessoas. Bom, então nós vamos começar do começo. Começar do começo, que é importante, professora. O pessoal está acompanhando, a preletora já veio aqui, inclusive, falar sobre a mulher, em parceria com a preletora Andréia Ávila. Mas é sempre bom lembrar como a preletora conheceu o ensinamento da Seichonoye. É um quadro que a gente sempre tem aqui no nosso Vivências. Ah, tá. Muito obrigada. Eu já nasci numa família Seichonoye. Meus avós eram Seichonoye. Meus pais ainda não. Mas, então, desde que eu me conheço como gente, eu que devia ter uns 4, 5 anos, meus avós me levavam para participar da reunião de crianças da Seichonoye, que na época era feita tudo em japonês. E a gente aprendeu a cantar todos os hinos sagrados da Seichonoye, as historinhas da Seichonoye. E olha... isso fez uma diferença tão grande na minha vida, porque a Seichonoye, ela dá o entendimento de saber compreender as coisas, não como elas estão se apresentando, tá? Mas ver lá no fundo o que, na verdade, está querendo nos ensinar. Tudo que acontece na nossa vida são aprendizados, né? E a vida a gente leva com mais leveza,
através da Seichonoye. E olha, nos meus 76 anos de vida, se não fosse a Seichonoye, o que seria? E a gente percebe que é um legado tão extraordinário que a gente tem que deixar para os filhos e netos, né? E a gente fica muito feliz de ver que isso está sendo seguido, né? Graças a Deus. E é verdade mesmo, né? É bom. Veio aqui na minha cabeça Kodomokai, né, professora? Isso, até Kodomokai. cantava o hino do Kodomokai. Bom, nós vamos falar de perdão hoje. Perdão é uma palavra que às vezes mexe com o coração das pessoas, porque a pessoa fala, eu não tenho que perdoar, quem tem que pedir perdão é ele. Sim, sim. Né? Tem uma questão dessa ordem. Tem a questão do... Não é fácil. O que é fácil na vida? É perdoar, ser perdoado, até pensar em como o outro está imaginando aquela situação. Sim, enfim, sim. é muita dor no coração. Exato. Quando a gente fala em perdão. Então, como é que a Seichonoye pensa, orienta as pessoas a respeito da questão perdão? Veja só, o Dia Nacional do Perdão, 31 de agosto. Ela foi instituída por iniciativa de um casal, né, cujo filho foi sequestrado e morto, que é a ex-deputada federal Yolanda Keiko Ota e o ex-vereador, que é falecido, Masataka Ota. O filho de 8 anos foi sequestrado por seguranças. E pelo fato de eles terem sido reconhecidos pela criança, eles acabaram matando. Imagina, único filho. A dor desse casal, quando eu tive a oportunidade de conversar com eles, era uma coisa muito triste, muito triste. E por mais que eles tentassem fazer de tudo para que eles recebessem a maior pena, e depois eles foram também, receberam pena de quase 50 anos de prisão e tal, mas mesmo assim eles não conseguiam, sabe? Não sabiam para onde levar tanta raiva, tanta mágoa, tanto ressentimento. Até que um dia alguém deu para eles a oração do perdão da Seichonoye. Esse livrinho, Minhas Orações, né, que a Pretora Yara usou. Uhum. A oração do perdão da Seichonoye. E quando leram pela primeira vez, sentiram alguma coisa diferente, que alguma coisa podia melhorar. Quer dizer, como se a pessoa encontrasse o fim do túnel. E foi orientada para que repetisse várias vezes a leitura dessa oração do perdão. E os dois pensaram, mas como nós vamos perdoar 3 algozes que acabaram com a vida de uma criança? É muita maldade, muita maldade. E eles sabiam que os 3 também tinham filhos. Imaginam, eles tiveram vontade de matar os filhos deles. Mas quando começaram a fazer a oração do perdão, essa transformação começou a ocorrer dentro deles. Começaram a sentir uma paz interior muito grande, uma paz interior muito grande. E daí, então, puderam aprender que, sem perdoar, eles não poderiam seguir mais para frente. Mas, com perdão, eles conseguiram seguir, fazer a vida seguir. E Masataka Ota tomou a decisão de ir lá na penitenciária, lá, dizer que eu perdoo vocês. Foi gravado em vídeo, a gente pôde assistir no dia que foi celebrado o Dia Nacional do Perdão, lá na Câmara Municipal de São Paulo, né? E a gente percebeu quanto eles foram corajosos de fazer isso. Quanto foram corajosos de fazer isso. E a gente aprende na Seichonoye o seguinte, que quando nós guardamos o ressentimento, o que acontece? A nossa essência é a vida de Deus. E Deus é amor. Nós viemos do amor. A nossa essência é puro amor. Então, se a gente guarda algum sentimento que é contrário à nossa essência, que é amor, a gente que sofre. E por mais que a gente queira revidar, acabar com o outro, não vai resolver. Por quê? Porque nós estamos encobrindo a nossa natureza verdadeira. É como ir contra a correnteza, né? E por isso que a vida não vai para frente. Nesse livro, A Mulher Feliz, do professor Seicho Taniguchi, ele escreve assim,
Quem guarda a mágoa mantém a presença constante do outro dentro de si e se torna um indivíduo oprimido e infeliz. Quando, porém, perdoa e esquece o ódio, sua alma se desanuvia e fica límpida e transparente como o céu outonal. Justamente porque, quando elimina o sentimento de raiva, ele está eliminando as ilusões, a nuvem tenebrosa que encobre a sua natureza divina. Né? Então, por isso que na revelação divina da grande harmonia está lá. Né? As ondas de dissensão não permitem captar as ondas da salvação de Deus. E ainda escreve aqui, ó, na verdade, qualquer que seja o motivo, sentir mágoa de alguém é tornar infeliz a si mesmo. O ódio equivale a uma corrente de ferro que mantém presa a pessoa como uma escrava. Quer dizer, nós somos protagonistas da nossa própria vida, mas quando fala, eu sou infeliz por causa dele, né? Eu me tornei pobre por causa dele e guarda ressentimento, eu estou deixando o papel de protagonista, eu estou entregando o protagonismo para o outro. Por isso que a gente sofre, né? Então, se o outro não quer mudar, como é que eu vou conseguir melhorar a minha vida, né? Por isso que o professor Masaru Taniguchi nos ensina a importância do sentimento de perdão. Não é para eliminar o pecado do outro, mas para a gente se libertar dessa corrente, dessa amarra da ilusão que nos prende e não deixa a gente seguir para frente, né? Esse realmente é um ponto importante, porque, assim, acho que até o amigo que está com a gente acompanhando, esse ponto de quem carrega dentro de si essa questão da raiva e tal, e não vai para frente, não perdoa, não voa, não é certo? Porque assim a pessoa não avança, né, Milton? E outra, né? A pessoa que está carregando esse sentimento fica com ela e a pessoa com que ela está em, de repente, atrito nem está sabendo, né? E aí quem acaba sofrendo é justamente a pessoa que está carregando. Mas é muito importante que a professora Maria trouxe também sobre a coragem, né? Coragem da gente seguir trabalhando esses sentimentos que às vezes a gente fica carregando. Então, um amigo que nos acompanha, parabéns, viu, por estar aqui já nesse podcast, por estar acompanhando até esse momento e permita-se a refletir sobre os seus sentimentos quando ouvir esse podcast de tudo aquilo que nós vamos trazer para cá, porque nós vamos mexer um pouquinho, né, Yara? Tem que mexer mesmo, porque assim, senão fica igual fogão. Fogão, ele fica bonitinho lá, a gente varre do lado, passa lá a vassoura, passa o pano, fica tudo bonito na cozinha. Quando você arrasta o fogão, tá cheio de gordura ali. Sim, sim. Que são esses sentimentos que quem carrega é a pessoa que está sentindo ódio, está sentindo ressentimento. E aí, como a gente é filho de Deus, né, preletora? O nosso Deus interior jamais vai ser maculado, jamais vai ser ferido. E ele vai querer brilhar. E aí o nosso corpo ele vai manifestar situações não para prejudicar, mas no sentido de falar, filho de Deus, Sim. Vamos manifestar o amor, como a preletora falou, não é assim? Sim, sim. E também, veja só, quando a gente orienta, né? Você precisa perdoar. Eu já perdoei, preletora. Já perdoei. Mas está falando só de boca para fora. Mágoa fica gravada no subconsciente e acaba sendo a causa de vários problemas, porque aquilo fica minando lá dentro, lá no subconsciente. E volta e meia a pessoa lembra, e cada vez que lembra, se agrava mais o sentimento. Tá? Nós tivemos o caso de uma amiga nossa que, de repente, quando foi fazer o exame das mamas, descobriu que estava com mais de 50 nódulos. Mais de 50 nódulos. E que precisava tirar os 2 seios. Eu me lembro que quando eu atendi, ela chorava desesperadamente, porque o médico falou, eu nunca vi coisa igual. Mais de 50 nódulos. Normalmente tem 1 ou 2 nódulos, né? E ele falou, eu não sei não, mas a senhora não vai viver muito. Ela ligou desesperada. Aí eu pedi para que ela
voltasse o pensamento, né, lá para trás, porque ela falou, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não guardo rancor de ninguém, o que está acontecendo? Porque ela era Seichonoye e ela sabia todas as causas, né, e as consequências que dão. Ela falou, mas, olha, na Seichonoye ensina que mágoa e ressentimento, os seios representam os pais, o marido, eu não tenho guarda, ressentimento nem nada. Querida, faz uma reflexão, volta o pensamento lá para trás, não sei. Para quando? Não sei, eu não sei. Mas faz uma meditação, Shinsokan, né? Pede orientação para Deus, para que você possa lembrar. Ela lembrou coisas do dia do casamento. Nossa. Ela já estava casada há quase 40 anos. Diz que na noite do casamento, o noivo, o marido dela, diz que riu na cara quando ela viu ela sem roupa. Diz que começou a zombar. Ela lembrou disso. E ela disse que ficou tão chocada, que não teve um dia que ela não lembrasse disso. Mas tinha esquecido. Quer dizer, já 40 anos de casado, né? E ela chegou até a pensar, meu Deus do céu, eu devia naquele momento ter dito que eu não quero mais ficar com você. Mas ela guardou aquilo como ressentimento, como mágoa. Então eu falei, pois é alguma coisa de 40 anos atrás que você guardou as 7 chaves e pensou que tinha esquecido ou perdoado, mas se no momento a energia da mágoa e ressentimento foi tão forte, que ficou ali, né? Como uma semente que foi, talvez, germinando, e ela estava, agora, depois de 40 anos, manifestando. Tá? Aí eu disse, tá tudo bem com o seu marido? Ai, preletora, eu estou num arranca-rabo com ele, que eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu casei com esse desgraçado, né? Depois de 40 anos de casado. Pois é, então, aquilo que estava semeado encontrou uma oportunidade agora e está se manifestando. Então, limpa esse sentimento, tá? Limpa esse sentimento. Olha, o Sagrado Mestre ensina a oração do perdão e a gente sabe que pessoas que falam, puxa, orienta para fazer 100 vezes, 200 vezes a oração do perdão, mas parece uma coisa tão automática. Eu falei, não é nada automático, porque fazer a oração do perdão, eu te perdoo, você me perdoa, eu te amo, eu lhe amo, você me ama, eu lhe agradeço, você me agradece, é usar o poder da palavra, e a palavra cria. Então, vai repetindo e fazendo, ela vai diluindo as energias negativas que estavam no subconsciente e o verdadeiro vai começar a se manifestar. Ela praticou. Depois de 15 dias que ela teve que voltar para o médico, que o médico ia marcar a cirurgia, que ele marcou a cirurgia, ela voltou, no dia marcou a cirurgia, e quando o médico abriu, e quando eu vi, porque quando eu fui visitá-la, o corte que ele fez era daqui até aqui atrás, porque tinha mais de 50 nódulos. Quando ele abriu, cadê os nódulos? Cadê os nódulos? Desapareceram todos. Então, a gente vê aqui na Seichonoye que sentimentos são energias, né? Ou boas ou ruins. Mas a gente que tem a escolha, a gente que fez a escolha. Mas se a gente toma a coragem, como o Peter Milton disse, né? Toma a coragem de eliminar o egoísmo, deixar a humilhação de lado e manifestar o eu verdadeiro, que é só amor absoluto, desaparece aquilo que não existe de verdade, né? Ela foi formada por energias ruins que a pessoa guardou de ressentimento e mágoa durante tantos anos, né? Era mais de 50 nódulos, porque eram 40 anos. E não tinha mais nada. Ela veio me mostrar a foto, tá? De quando foi feito o exame e quando o médico abriu, o médico não encontrou nada. E a gente pensa, puxa, é milagre? E Seichonoye ensina que milagre é o homem ficar doente. Um homem que é filho de Deus, né? Mas aí a gente percebe, então, o quanto é importante nós abrirmos o nosso coração e fazer manifestar o eu verdadeiro que não reconhece o outro como culpado, mas assim faz com que
a gente realmente perdoe do fundo do coração. E quando a gente diz perdoar do fundo do coração, a gente está perdoando a si mesmo também, né? Então, tem que ser alguma coisa recíproca, porque na revelação divina da grande harmonia está lá. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Então, precisa perdoar profundamente. No volume A Verdade da Vida, volume número 4, aqui o professor Masaru Taniguchi escreve sobre Maria Madalena, que um dia, quando Jesus foi convidado por Simão para jantar na casa dele, ele foi recebido com as melhores iguarias, em pratarias, tudo. Mas, quando ele chegou lá, Maria Madalena se prostrou aos pés de Cristo, pedindo perdão, enxugou, né? Lavou os pés de Cristo com o melhor bálsamo que ela tinha, enxugou os pés com o cabelo dela e mostrando o verdadeiro arrependimento. Então, o que o Sagrado Mestre escreve é o seguinte: não adianta falar, eu te perdoei, só de boca para fora. Tem que ser uma coisa sincera, do fundo do coração, quer dizer, manifestar o melhor de si. E manifestar o melhor de si e perdoar é manifestar a nossa imagem verdadeira, né? Mas eu quero fazer uma pergunta, então, que Sim. me ocorreu aqui. Porque, assim, às vezes, a pessoa não consegue enxergar o outro como sendo extensão de si própria, Sim, como sim. eu e o meu semelhante somos uma só vida. Sim. Ele entendeu intelectualmente que precisa perdoar porque, no final das contas, ele é filho de Deus e um filho de Deus não deve nutrir um sentimento Sim, negativo. Então, ele faz todo um check, Certo. né? Um checklist, uma lista lá, bom, eu já sei isso. E aí, talvez, esse começar meio mecânico é ok para a leitora começar, porque assim, eu sei que eu tenho que começar e eu vou começar, né? Eu te perdoo, você me perdoa, e vocês somos um só perante Deus. E ele vai começando, lendo, até tentar alcançar esse sentimento verdadeiro. Esse procedimento é certo? Sim, sim. Na verdade, veja só, aprendemos na Seichoné que eu e o outro somos um, né? Se uma pessoa odiável aparece na nossa frente, é porque a gente tem que aprender a perdoar. Pode ser que lá no passado você tenha feito alguma coisa contra essa pessoa ou contra qualquer outra pessoa. E essa pessoa que também apareceu odiosa na minha frente está me ensinando que eu preciso eliminar esse sentimento. Então, é aquilo que nós aprendemos na Seichoné. A pessoa que está na minha frente veio para me ensinar a manifestar a minha imagem verdadeira e ver a imagem verdadeira do outro, tá? Então, a oração do perdão, ela é um expediente que nos auxilia a fazer com que a gente consiga manifestar essa imagem verdadeira, né? Quando a gente, lá no interior, eu sou do interior, tá? Cavava poço, né? E vai cavando, até que encontra o veio d'água, não é assim? A oração do perdão é isso, vai cavando as camadas profundas do nosso subconsciente, e a repetição da oração eu te perdoo, você me perdoa, vai fazendo com que encontre lá no fundo o eu verdadeiro, o Deus interior, nosso Deus interior, né? E quando a gente pensa que está orando para o outro, para perdoar o outro, na verdade, a gente está cavando a nossa imagem verdadeira, né? Então, é mais importante. Se a gente não consegue ver o outro como filho de Deus, como uma pessoa maravilhosa, é porque a gente não se sente merecedor, não é? Tá? A gente guarda muitos, como se fala, muitos sapos, né? E a gente engole muito sapo, vai guardando, e às vezes a gente pensa, puxa vida, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas lá no fundo está pensando, puxa vida, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, e a gente não se perdoa, né? E por não se perdoar, a gente encontra com pessoas que vão nos ensinar a perdoar, né? É maravilhoso. Eu estava lendo A Verdade, volume 1, estou relendo a coleção A Verdade nesse momento, e estou no volume 1. E aí o Sagrado Mestre, ele fala que quando você tem esse sentimento de ódio, é porque, na verdade, existe o sentimento de amor. Sim, sim. Né?
Então, você não se importa com o que acontece, ele explica dessa forma, né? Com uma pessoa com quem você desconhece, uma pessoa que não tem um vínculo com você. Mas quando essa pessoa tem um vínculo com você, você até chega a nutrir esse tipo de sentimento áspero, mas é porque, no fundo, o que existe verdadeiramente é o amor. Sim, Eu achei tão sensível de sim. pensar, porque é verdade. É verdade. Né? No fundo, esse meu irmão que está aqui, ele é um anjo na minha vida que veio me ajudar a relembrar o amor que é Deus, né? Sim. Agora, veja só. Quando temos seminário para senhoras nas academias da Seichonoye, a gente depara muito com senhoras que foram abusadas sexualmente pelo próprio pai. Dizer para essa pessoa que tem que perdoar, a gente tem que dizer. E é muito difícil a pessoa aceitar. Mas veja só, a tristeza de uma criança que nem entende o que está acontecendo, mas depois que com a idade vai entender, um pai a quem tinha um profundo respeito, de repente desrespeita, é uma coisa muito dolorosa. Por que passa por isso? Teve uma senhora que num desses seminários ela veio conversar comigo, tinha mais de 80 anos de idade. Ela disse que tinha mais de 27 tipos de doença no corpo. Ela citou uns nomes que eu nunca tinha ouvido falar. Mas ela falou, no meu corpo não tem nada que esteja perfeito. Tudo dói. E a senhora ela não permitiu nem apertar a mão, nem abraçar, porque só de tocar dói. Tipo assim. Porque ela carregou durante todos esses anos essa mágoa e ressentimento. E o pior, ela engravidou do pai. E quando ela nem estava entendendo, porque estava na adolescência ainda, né? Mas a barriga dela começou a crescer. Aí a mãe começou a olhar meio estranho. Ela foi falar com a mãe mandou calar a boca, né? Falou, o que está acontecendo, mãe? O que está acontecendo, mãe? Era a gravidez. Ela nem estava entendendo o que era. No dia que começou a contração, os pais levaram, e moravam na zona rural, levaram lá para o meio do cafezal, deu à luz e, na hora, diante dela, enterrou a criança. Imagina a dor de uma menina que não estava nem entendendo o que estava acontecendo e, depois de passado algum tempo, começar a lembrar. É muito grande. Então, dá para entender o sofrimento dessa pessoa. Mas aí ela veio participar da Seichonoye. No primeiro dia ela já veio pedir orientação, porque falaram que era para procurar uma preletora para pedir orientação. E no primeiro dia a gente não orienta. Mas ela pediu, pelo amor de Deus. Isso foi antes da prática da purificação da mente. Conversei bastante com ela. Não vou questionar por que seu pai fez isso. Tem várias outras razões. Mas em nenhum lugar da Bíblia, Jesus fala que você tem que pagar, né? Pagar com a morte uma coisa que fez com que você se matasse. Tem que perdoar 70 vezes 7. Não importa as razões. Porque sempre existe uma causa, né? Pode ser dessa vida, de outras vidas. Então, que precisa perdoar. E daí eu falei para ela, imagina o seu pai, que deve ter feito isso num momento de ignorância, mas ele carregou essa cruz durante a vida toda. Os pais já estavam falecidos, né? Então, hoje nós vamos ter a prática da purificação da mente. A senhora vai escrever todo esse sentimento, a mágoa, a raiva, escreve desgraçado, tudo. Escreveu folhas e folhas e folhas. E participou da purificação da mente. O que é a purificação da mente? É eliminar, botar para fora, né, da sua mente aquilo que estava gravado às 7 chaves e que nunca contou para ninguém. E ela realmente disse, a senhora é a primeira pessoa para quem eu estou contando. No dia seguinte, ela estava com outro semblante.
E termina o seminário com a meditação Shisokan de oração mútua, né? É a libertação. É a oração em que ela abençoa o papai, abençoa a mamãe, porque o ódio dela não era só contra o pai, mas contra a mãe também, que foi cúmplice, né? E que continuou dando força para o marido, né? Ela saiu dali totalmente curada. Totalmente curada. Então, vejam só. Mágoa, ressentimento de mais de 80 anos. É como o Sagrado Mestre escreve. Mesmo que a escuridão seja de milênios, se você acende uma lâmpada, a escuridão desaparece, né? Esse que é o perdão. O sentimento do perdão é aquele que vai fazer com que a treva que estava emperrando a nossa vida, impedindo que a gente consiga ter êxito profissionalmente, ou pessoalmente, ou familiarmente, anuvia tudo. Então, é nossa escolha. Continuar odiando uma pessoa ou reconhecer que ele é filho de Deus. E se a pessoa manifestou na minha frente, ele é um Deus misericordioso que vem me ensinar que eu preciso aprender a perdoar, né? Que decisão importante Sim, de tomar na corajosa. vida. Corajosa mesmo. A vida é feita dessas decisões corajosas, desse primeiro passo que tem que ser dado. E o primeiro passo para chegar daqui ali e daqui a uma distância bem maior, o primeiro passo tem que ser dado, mas tem que ter disposição também. Disposição. Tem que ter muita disposição. Acredito muito na coragem, nessa determinação, mas essa disposição, perseverança, né? Talvez não seja na primeira oração, nem na primeira semana de oração, ou como o caso que a preletora traz aqui, na primeira prática que a pessoa realiza, frequentando um seminário, mas essa mudança, essa revolução interior que vai acontecendo, é um passo, depois outro passo, e aí transforma mesmo a vida. E daí que a gente percebe a importância de a gente estar vinculado numa associação local da Seichonoye, de ir presencialmente num ambiente onde tem pessoas maravilhosas que vão nos ajudar a nos elevar espiritualmente. Quer dizer, só de ir numa reunião da Seichonoye, você entra lá, a gente percebe que o astral da gente melhora. Mesmo sem você ter conhecido nem ouvido nada, melhor porque a vibração é diferente. Então, a importância de a gente ter bons amigos, e os bons amigos se encontram numa reunião da Associação Local da Seichonoye e participando semanalmente das reuniões, começa a ocorrer uma transformação dentro da gente que é impressionante, não é assim? O meu filho caçula, ele era muito acanhado, não gostava de sair de casa para nada, ficava trancado no quarto. Até meu marido falou, puxa, Maria, o que será que a gente precisa ainda aprender para que o nosso filho possa sair do quarto, né? Filho, vamos sair para jantar? Não, pode deixar que eu faço qualquer coisa. E comia o lamen dele, o macarrão. Um dia, o irmão, né? Ô, Marçal, vamos lá para a reunião do Jabaquara, a reunião dos jovens, né? Não ia. Mas um dia esse irmão arrastou a força. Não, vamos lá. Vamos lá, que é muito legal. Nossa, na segunda reunião, eu já percebi o olhar dele, o semblante dele mudou. Eu falei, Marçal, tudo bem com você? Não, tudo bem, mamãe. Nossa senhora, mãe, eu devia ter ido antes lá na reunião dos jovens da Seichonoye. O que tem de diferente? Não sei, mamãe, mas é muito legal lá. O pessoal lá é muito alegre, só fala de coisas boas. Quando, na quarta reunião, eu fui convidada para ir lá, e teve uma peça teatral. E não é que ele fez papel de Florinda. Ele falou, mãe, nossa, a Seichonoye milagrosa, transforma a gente. Não é que transforma, ela consegue fazer com que a gente manifeste o que a gente já é, né? Na essência, é filho de Deus maravilhoso. E todos são, mesmo aquela pessoa que
eventualmente parece odiosa, é filho de Deus, né? Que apenas está se manifestando como odioso para que a gente possa a perdoar, aprender a compreender, né? E tudo para crescimento espiritual, né? Olha só, o amigo que nos acompanha, se estava titubeando para ir numa atividade da Seichonoye, depois dessa fala da professora Marie, já entraria no site sni.org.br/onde encontrar, consultaria ali uma sede regional mais próxima de você, entrava em contato com essa regional, perguntando quando que é a próxima reunião e vá até uma atividade desta regional, desta associação local, para encontrar toda essa alegria e encantamento que uma reunião da Seichonoye nos proporciona. Mas também, a professora Maria disse um ponto importante, de participar de um seminário nas academias de treinamento espiritual, práticas de purificação da mente, meditação Shinsokan de oração mútua, são uma das práticas das muitas que nós realizamos dentro de um seminário. Participe, seja de 2, 3, 5 dias, de um seminário de treinamento espiritual na academia mais próxima de você. Para consultar qual é a mais próxima e qual o próximo seminário, sni.org.br/academias. Yara. Olha, queria aproveitar esse momento aqui para a gente expressar gratidão aos amigos que entram em contato conosco, para agradecer, para falar o quanto é legal escutar o Vivências ou assistir o Vivências e compartilham as suas vivências com a gente, inclusive nesse seu recadinho sobre a associação local aqui, ó, encaixou direitinho e o amigo já vai entender por quê. Então, depois do nosso episódio sobre propósito, nossos agradecimentos a Cristina, ao César Sena, a Neuza Otomi Shimizu, a Karen Mariana Alves Xavier, a Carol, que mandou um e-mail para a gente com dúvidas que ela teve a respeito do episódio, a gente conversou com ela, foi maravilhoso, um beijão. A Luciene Caetano e a Maria das Graças da Silva, que escreveu para a gente assim: eu sou preletora júnior e ano passado recebi meu diploma de 30 anos como preletora. Uau. Já encontrei meu rumo, mas sempre estou aberta a aprender com os amigos preletores. Muito obrigado. E tem mais agradecimentos? Tem, Cristiane Riga, o Arlindo Cardoso, Roseli Vital Okabe, Leni Brites, Cibele Rodrigues, Emília da Almeida Coelho, Odair José Ferreira, César Perales, Leonardo Fernandes, Sandro Teixeira da Silva. E o amigo Emerson, que escreveu nos comentários do nosso podcast, olha só, hein, como essa fala da professora Marie pode ser direcionada para você, Emerson. Mais um episódio sensacional, sou simpatizante da filosofia, acompanho as publicações, assisto os vídeos, ouço os podcasts, leio os livros e acredito sinceramente que somos filhos perfeitos de Deus. Preciso tomar coragem e ir até uma L. Um dia eu vou. Grande abraço a todos, em especial Yara e Miltinho. Emerson, tá esperando o quê, Emerson? Vem pra nossa atividade da Seichonoye. Quem sabe nós nos encontraremos nessa atividade. Estamos esperando por você, Emerson. Depois conta pra gente como foi lá. Bom, também tem um recadinho que a gente recebeu do Leonardo Fernandes. E para quem acha que é um público mais maduro, que assiste, que acompanha, que ouve o Vivências, o Leonardo Fernandes tem 12 anos. 12 anos e diz que conhece a Seichonoye desde que nasceu. E ele escreve para a gente que ele nunca achou um episódio falando sobre vergonha. Ficou a dica aqui para a gente de tema, né, em específico. Mas em toda a Seichonoye, ele sabe que é um assunto que a gente acaba abordando, falando do autoconhecimento, enfim, da capacidade infinita. E aí ele conta que no começo desse ano, ele foi convidado a participar do seminário para juvenis na Academia de Ibiúna, em janeiro. E aí, esse seminário tinha como tema Tic-Tac Desperte o Play. E ele tinha a oportunidade de escrever uma carta para Deus para pedir uma orientação. Então, ele enviou essa carta para um preletor, tem sempre um preletor ali, né, para responder. E aí ele escreveu: como faço para perder a vergonha? E quando ele recebeu essa carta no alojamento, ele nem pensou duas vezes. Ele leu, ficou emocionado ao ver a frase que a avó dele
sempre dizia, né? Minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a vida de Deus que está no meu interior. E ele se emociona super quando ele lê. E aí, no final do seminário, ele voltou para a regional, as vans cheias, chegou em Campinas com a família, e ele foi recebido pela avó, por todo mundo. E aí ele foi convidado para fazer a leitura da Sutra Sagrada na reunião. Imagina a pessoa perguntando sobre vergonha, ainda é convidada a fazer logo a leitura de um texto que é um texto longo, né? Então, ele, como filho de Deus perfeito diante do seminário, não pensou duas vezes e ele leu a Sutra e foi elogiado por todos. Parabéns, meu querido, excelente. A gente ficou muito feliz de entender aqui, né, que seu propósito realmente de levar alegria para as pessoas e vencer, né, e manifestar Deus está ali. Chegou até a apresentar agora a conferência com o preletor Aníbal, presidente da Associação dos Jovens da Seitoneia do Brasil, lá na regional dele. Então, hoje, só gratidão. Parabéns. E mais um ponto aqui, ó, fora apresentações de trabalhos na escola. Olha como também para a pessoa, né, que é importantíssimo, né, perder essa timidez, né, despertar essa força latente e ser um grande comunicador aí para o futuro e para a profissão, né? E é maravilhoso. A gente gosta dessas histórias, então como que o amigo faz se ele quiser compartilhar com a gente? sncast@sni.org.br sncast@sni.org.br. Compartilhe suas vivências. Quem sabe a sua vivência pode ser trazida aqui no nosso programa Vivências, Yara. É isso. E vamos voltar aqui com a professora Mariê, né? A gente está falando... Peter, posso... Ouvindo a ti, claro. Esse juvenil, diz que sempre lembrava do que a avó falava, minhas obras não sei o que se realiza. E eu acho esse ponto muito importante, porque filhos que casam, não tem uma desarmonia dentro de casa e quer separar da mulher. Teve um exemplo dentro de casa, tá? Então, a importância de um casal que, na frente dos filhos, lançando palavras hostis, chamando de nomes que não tem nada a ver com o Filho de Deus, quer dizer, estão sendo uma referência para os filhos, né? Eu entendo que casal é perdão todos os dias. Perdão porque o outro está sempre me ensinando alguma coisa. Casal é um espelho diante do outro, né? Aquilo que ele está me mostrando é algo que eu tenho que corrigir dentro de mim. Então, é o perdão, arrependimento. O casal é isso todos os dias. Porque se não exercita isso, está deixando um legado para os filhos que eles vão estar repetindo também, né? E, às vezes, a separação dos filhos, a causa está lá nos pais. Às vezes não, a maioria das vezes não é. Por isso que trabalhar esse sentimento do perdão, arrependimento, é uma coisa que o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi trata em todos os livros, E hoje é um tema que, se a gente não se desfaz do ego para poder fazer com que a gente possa manifestar o nosso eu verdadeiro, o eu falso vai estar sempre aí, né? É o que eu sempre falo, né? O eu falso é a lua minguante. A gente tem que ser sempre a lua cheia, né? Uma lua cheia que está sempre dando luz para indicar o caminho para as pessoas, né? Desfazer do ego, né, professora? Sim. Esse é um ponto muito importante, até para auxiliar no início da prática do perdão. Sim, porque a gente tem, às vezes, a falsa ideia de que pedir perdão é se humilhar. Mas é muito pelo contrário, né? A gente mudar a nossa chave mental de que pedir perdão é uma elevação espiritual, Com não certeza. É uma humilhação. Porque a gente está eliminando esse ego, né? Não, esse é um ponto muito importante. Muito importante. Quando a gente pensa, nossa, ele que está errado, mas por que eu tenho que perdoar? Mas aí sim que a gente está podendo realmente mostrar a nossa força como filho de Deus, né? Aquele que primeiro perdoa é o que conseguir tá se elevando mais espiritualmente do que o outro, né? Nem por isso a gente vai falar, nossa, eu perdoo, mas aquele cara não me perdoa, né? Aí não é verdadeiro, né? O perdão é esse expediente, né, de salvação.
tão importante para o nosso crescimento espiritual, para a gente tirar, desanuviar, como a preletora falou, né? Tirar esses impedimentos. A preletora falou da lua, eu me lembro bem dessa imagem, até na convenção dos jovens, né? A lua, ela é cheia. Sim, sim. Né? Ela se apresenta de formas diferentes, mas não é o que ela é. Né? Então, às vezes, a gente está vivendo dentro de casa, no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é um ambiente bastante desafiador, né, preletora, para essa questão do perdão, porque às vezes... Principalmente hoje em dia, né? Nossa Senhora, às vezes você está lá pronto, fazendo o seu relatório, fazendo o que tem que fazer, e a forma de tratamento faz com que você fique chateado com o chefe, chateado com o colega, mas tem que pagar os boletos, né? E aí prefere engolir o sapo e pagar o boleto do que dar o primeiro passo para perdoar, né? Pois é, né? Infelizmente, essas situações ocorrem todo dia. Mas quando a gente tem um entendimento de que todos são filhos de Deus, que todos, na essência, são filhos de Deus, tudo flui de forma maravilhosa, né? Quer dizer, o que está manifestado é manifestado, mas o que é verdadeiro é o que está anterior ao que está manifestado na pessoa, né? A pessoa não é aquela pessoa odiosa, é um filho de Deus, que no momento não está manifestando talvez o filho de Deus, mas não está manifestando porque eu também não estou vendo isso nele, né? Por isso que a gente aprende, se eu contemplo a imagem verdadeira do outro, o outro vai também contemplar. Mas enquanto eu vejo ele como uma pessoa odiosa, ele também não vai conseguir ver a minha imagem verdadeira, né? É uma coisa recíproca, né? E como a senhora disse no começo, é um aprendizado que a gente tem com as outras pessoas, né? No ambiente de trabalho, normalmente a gente tem determinados atritos porque tem opiniões divergentes acerca do trabalho que está sendo realizado. E mais ainda, quando a gente tem esses trabalhos divergentes, porque a gente trabalha muito individualmente, a gente tem os nossos afazeres, mas o trabalho ele nos impele a fazer trabalhos colaborativos. A gente começa a aprender a trabalhar em grupo, né? E o aprender a trabalhar em grupo tem algumas rusgas, alguns atritos, mas se a gente já não ir com o espírito armado, principalmente, né? Eliminando esse ego, a gente vai conseguir aprender a extrair, o outro extrair de mim e eu extrair do outro, para podermos fazer esse trabalho colaborativo, né? Exatamente. Sempre se colocando, tentar colocar no lugar do outro, né? Isso é uma coisa que, na vida toda, se a gente aprende a se colocar no lugar do outro para entender por que a pessoa está agindo dessa maneira, o entendimento vai ser outro, né? Mas nem sempre é fácil, né, professora? Não é porque, fácil. assim, às vezes a pessoa falou de uma forma e você ouvir e falar, puxa vida, ela é filha de Deus, ela não falaria desta maneira se não houvesse uma dor no coração dela ou se não estivesse passando por uma situação X que eu não sei. E aí envolver essa pessoa com a atadura do amor, né? E falar, Deus, tá tudo bem, né? Eu e tal pessoa somos um só, orienta e protege, guarda esse meu irmão, que tudo saia bem na vida dele. Muito obrigada. É um passo, um degrau, né? Que a gente vai subindo. Mas olha quanta coisa maravilhosa a gente aprende na Seichonoye, né? A gente enfrenta tantas situações e aparece mesmo pessoas que, puxa o tapete. Meu Deus, quanto que a gente percebe isso. Mas não é momento para a gente estar, por causa disso, odiando ou vingando qualquer coisa, não. É uma pessoa que está, talvez, numa evolução espiritual diferente da gente. Assim como marido e mulher, né? Vimos de famílias diferentes, de experiências diferentes. Então, a evolução espiritual é diferente. Então, a gente tem que ter esse entendimento para compreender o lado do outro. E, quando a gente se coloca no lado do outro, a gente vai entender que não é criticando, não é condenando, mas, como a preletora Yara disse, abençoando. A pessoa está precisando de muita luz. Eu contei aqui, não sei, numa ocasião, um dia eu abro a janela do meu quarto, tem risoto na minha janela. Caído. iFood, professora? O pessoal está entregando comida? iFood que caiu do céu.
Eu falei, meu Deus, algum filho de Deus jogou lá do alto. Eu moro no 11º andar. Meu prédio tem 16 andares. Imediatamente eu liguei para a síndica, o que aconteceu. Ai, Maria, tira a foto e manda para mim, que eu vou procurar quem é o culpado. Aí eu pensei, uma pessoa para fazer isso, para jogar pela janela, ela deve estar muito infeliz. Deve estar muito infeliz. Quer dizer, inconscientemente, está querendo dizer, por favor, eu estou precisando da ajuda de vocês. Tipo assim, eu entendi, essa pessoa está precisando de muita ajuda. Então, eu liguei para a síndica, olha, por favor, não vai atrás do culpado, não, tá? Neste momento, eu já estou orando por essa pessoa, para que ela encontre paz, que ela seja abençoada por Deus, que é filha de Deus maravilhosa, tá? Eu limpei. Aí, há pouco, depois de uma semana, a síndica disse que encontrou no elevador uma pessoa. Aí essa pessoa falou assim, olha, eu vou te contar uma coisa, só para você, tá? Eu estava muito mal, porque eu separei do meu marido, tá? Eu estava muito mal e daí eu resolvi jogar coisa pela janela, tá? Meu Deus. Era ela. Mas não sei, depois de algum momento, eu comecei a me arrepender, e eu estava muito mal, mas de repente comecei a me sentir bem. Falei, então foi você. E eu tinha falado com a síndica, né, que eu ia abençoar. Então, o que você jogou caiu na janela de uma pessoa que está orando pela sua felicidade. Olha só. Tá? Essa pessoa disse que na hora chorou. Puxa vida, eu não pensei. E eu não pensei nos outros quando eu fiz isso. É assim, quando a gente está com muita mágoa, ressentimento, a gente não pensa nos outros. A gente pensa só nisso mesmo. Tá? Em todos os momentos, a gente pensa em só mesmo. Mesmo quando a gente perde um ente querido, uma pessoa que fica desesperada, quer se matar, na verdade, está pensando só nela. A pessoa que partiu porque cumpriu a missão. Então, a gente tem que ficar feliz porque a pessoa está indo para um nível espiritual bem melhor. Mas a pessoa pensa em si mesma, agora fiquei sozinha, estou triste. Então, o fundo de tudo é o egoísmo. É a gente pensar em si mesmo. Na verdade, esse mundo não é tão hostil para que a gente seja infeliz e se sentir sozinho. Toda a humanidade são nossos irmãos, né? Então, se a gente abre o coração para poder receber a todas as pessoas com sentimento de perdão, a gente está reunindo todas as pessoas, né? É o que está na revelação divina da grande harmonia. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Isso é manifestar sentimento de gratidão. Muito obrigado, fulano de tal, que me cuspiu no rosto, por exemplo, tá? Que está me dando a oportunidade de eu rever e refletir sobre o meu comportamento com todas as pessoas no dia a dia. Às vezes, sem perceber, a gente faz coisas que está magoando e a pessoa nem percebe, né? Por outro lado, como disse a professora, né, o sentimento empático, né? Sim, sim. Às vezes a pessoa que nos faz mal, ela está sofrendo tanto, mas sofrendo tanto, que aquela atitude que está nos magoando, na verdade, é um pedido de socorro dela, né? Exatamente. Está precisando de ajuda. Aconteceu uma vez de uma presidente de associação local, ela revidava tudo que a sua presidente regional pedia para fazer. Nós vamos fazer uma caravana, a sua meta para a associação e tal, e ela começava a revidar em tudo. Por mais que a presidente regional orientasse, ela não aceitava. Quer dizer, ela achava que a associação é dela. E ela formou uma diretoria muito boa, tinha sede própria. E como a presidente regional não sabia como resolver, me chamou. Na época eu estava na Associação Pomba Branca. Eu fui para a regional e essa presidente ela veio com toda a diretoria dela. E nós conversamos com ela e falando da importância de que Seichonoye não é nossa. A associação não é nossa. Ela é de uma coisa bem maior, né? E ela surgiu para que possa poder abarcar todas as pessoas, para que as pessoas possam ser felizes, né? E para isso,
Veio uma orientação que vem da sede central e a regional recebe para que todos nós estejamos alinhados no mesmo pensamento, né? Ela não aceitou, foi brava, ela falou, se é assim, eu vou fechar a associação local. Eu falei, associação local, a senhora vai estar fechando a porta da felicidade para as pessoas da sua cidade. Ah, não, eu não quero mais saber. Se é assim, não quero mais saber. E fechou a porta. Passaram-se 2 anos. Um dia eu estou voltando era um domingo da Seichonoye, Dia das Mães, eu tinha uma palestra, eu estou voltando para minha casa, eu morava aqui perto da sede central. Quando eu vou atravessar a avenida, uma pessoa lá do lado de lá da rua me olha, está com um vaso de flor desse tamanho assim, me olha e, de repente, desaba a chorar. E eu fui lá, atravessei, digo, está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Era essa moça de 2 anos atrás. Ela falou, Preletora Maria, depois que eu fechei a associação local, eu acabei... Ela era casada com Nikkei. Toda a diretoria dela é Nikkei. A associação local parece que começou com Nikkei. Eu acabei me separando do meu marido. Os negócios da minha família também foram tudo mal. E eu comecei a ficar doente. Nesses 2 anos, eu comi o pão que o diabo amassou. Aí, um dia, fazendo uma reflexão, eu tomei a consciência. Puxa vida, tudo começou a degringolar depois daquela reunião, onde a Preletora Maria veio. Deus, o que eu posso fazer? Aí, quando fiz a oração, disse que veio assim, vai na sede central. Se você encontrar lá a Preletora Maria, é porque você foi perdoada. E ela foi no domingo da Seichonoye e me encontrou. E ela estava com vaso de flor, porque ela queria que pudesse me encontrar. E por isso que ela desabou a chorar. Eu abracei ela, falando, está tudo bem, está tudo bem. Me perdoe, eu não sabia que tinha causado tanta mágoa para você. E ela falou, nesses 2 anos eu rogava praga para a senhora. Meu Deus. Tá? Rogava. Mas antes de vir para cá, eu fiz oração do perdão, me perdoe, Preletora, me perdoe, Preletora. Eu falei, não, está tudo bem, está tudo bem. Tivemos que passar por isso, e agora que você está me falando, eu estou vendo que a gente precisa acolher mais as pessoas. Talvez eu não soube falar com você de uma forma que você pudesse compreender no seu papel como presidente da associação local. Me perdoa. Nós 2 abraçamos lá, choramos. Depois de 3 meses, ela reiniciou a associação local. Tá? Então, é assim, precisa ter muita coragem, mas a vida nos ensina, e a vida vai fazendo com que a gente possa cada vez mais estar eliminando o que é o nosso ego e manifestando o nosso eu verdadeiro, que é a imagem verdadeira, que é a lua cheia, né? Leitora, eu estava lembrando de uma situação também de reunião, e nesse dissabor aí da reunião houve um conflito de opiniões. Não, mas tem que ter o perdão. Quem perdoa é Deus. Ah, tá. Não sou eu. Quem perdoa é Deus. Eu não tenho que perdoar nada. Acho que numa reflexão tão importante que a gente está fazendo a respeito do perdão, vale a gente falar a respeito disso, sim, né? Sim, porque, sim. Afinal de contas, quem a gente é, né? Não sei. Pois é. É o que está nesse livro Minhas Orações, né? Quem perdoa realmente é Deus. E quem é Deus? Somos nós, né? Tá? Então, quer dizer, na hora que a gente está fazendo a oração do perdão, está dando a oportunidade para que Deus se revele. Né? Através da meditação de Sokan, Deus se revela em nós. E a gente muitas vezes impede, a gente atrapalha que Deus se revele em nós. Né? Porque está enchendo de vibrações que são contrárias à vontade de Deus, né? Que Deus é amor. Professora, aqui nesse livro do preletor Heitor Miyazaki, A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, tem um relato que ele traz no livro de um operador de câmera que estava assistindo o Estudo da Verdade da Vida e que ao fazer a gravação, o preletor Heitor estava abordando a importância do perdoar, né? Assim como nós estamos fazendo aqui. E aí ele disse que durante o programa ele não tinha conflito com ninguém, mas ele foi refletindo, foi trazendo nos seus sentimentos, pensamentos, as pessoas, os fatos,
E aí, dentro do programa, dentro da gravação, ele se lembrou de um dissabor que ele teve, uma desavença com um chefe anterior dele, que ele saiu magoado e tal. E aí ele tomou ali a decisão de querer perdoar essa pessoa. E ao fato de fazê-lo, já no dia seguinte ele foi convidado, porque normalmente câmeras assim trabalham de freelancer, Sim, né? sim. E aí ele disse que tomou a decisão de perdoar, entrou em harmonia com aquele ex-chefe e foi convidado para trabalhar em regime CLT numa outra Olha empresa só. logo em seguida, né? Para os amigos que estão assistindo aqui, ouvindo o nosso podcast, assistindo no YouTube, caso essas pessoas tiveram aí pensamentos, sentimentos em relação às pessoas, eu tava bem assistindo aqui o programa, mas aí eu comecei a lembrar, o que eu faço agora, preletora? Olha só, né? Puxa vida, por isso que o Sagrado Mestre já deixou tudo nos livros, né? A gente pensa, puxa vida, para que eu tenho que ler esse livro? Mas eles falam que não foi ele que escreveu. Ele escreveu tudo sob inspiração, recebendo de Deus as palavras que vão fazer com que as pessoas possam realmente compreender que é filho de Deus, né? Então, participar das reuniões de Seitonê, ler as obras sagradas, procurar através do site da Seitonê, do portal da Seitonê, os livros da Seitonê, e a oração, no livro Buscando Amor dos Pais, né, do professor Amino Kusumoto, que ele fala que não conseguia perdoar porque quando ele nasceu, o pai achou que não era parecido com ele e foi embora, simplesmente. E nem deu nome, né? Imagina só, não deu nome. Aliás, antes de ir embora, falou, dá um nome qualquer. Camino, quer dizer, de Deus, né? Fala que é de Deus. E ele falava que já tinha participado da Seichonoye, lido os livros, fazia a meditação de Sokan, oração do perdão, mas não conseguia perdoar. Até que ele foi conversar com o professor Seicho, o professor Seicho falou, ore. Quer dizer, a nossa mente é como um macaquinho travesso que vai pulando de árvore em árvore, está toda hora pensando, remoendo as mágoas, ressentimentos, né? Então, é o silêncio que a gente precisa trazer para a nossa mente, a nossa alma. Por isso que é importante a oração. É o momento em que a gente vai sair, né, do piloto automático e voltar para a nossa essência, né? E silenciar a mente. O silêncio é a linguagem da nossa alma, né? E daí a gente consegue manifestar o nosso eu verdadeiro. E aqui ele fala que quando ele começou a sentar e começou a orar e dizer papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, e repetidas vezes, foi aflorando um sentimento de pensar que, puxa vida, se hoje eu estou vivo aqui, é porque corre dentro de mim o sangue de meu pai. Embora eu nem saiba quem ele é, eu tenho que agradecer, porque se eu estou vivo, graças a ele, né? É isso. E daí, a gente aprende ainda que, antes de vir a esse mundo, nós é que escolhemos nossos pais, sabendo o destino que vai ter, né? Significa que somos, então, espíritos já preparados, espíritos fortes, né? Leitora, agora, a leitora falou de vários livros. Sim. O amigo está acompanhando a gente. Tem um livro que seja seu livro de cabeceira, aquele que, para esse assunto, perdão, a leitora fala, esse aqui é meu livro de cabeceira. Para o perdão. Eu pensei agora, pensando no perdão, porque talvez a senhora tenha o seu livro de cabeceira, que é o livro que é o seu queridinho. Qual que é o seu queridinho, preletora? A Verdade em Orações. A Verdade em Orações é o seu queridinho. Sim. Tem algum volume? Volume 1. É o queridinho da preletora. Pois é. Mas se o assunto fosse perdão? Perdão. Eu acho que esse livro mesmo, Buscando o Amor dos Pais. Buscando o Amor dos Pais. E outro esse daqui, ó. Caminho Infalível para Ser Feliz, do professor Katsumi Tokuhisa. Aqui, o Katsumi Tokuhisa também, ele guardava muita mágoa, ressentimento, e ele fala que, então, que enquanto sentia mágoa e ressentimento, estava com a mente em dissensão, só vibrando negativo. É aquilo que o mestre escreve no Felicidade da Mulher, está vibrando gás carbônico, né? E envolve as pessoas ao seu redor, né? Mas no momento em que
ele conseguiu substituir o sentimento de mágoa por gratidão, rancor por amor, tudo começou a manifestar. Isso porque a nossa essência é amor. Se a gente não vive para manifestar esse amor, estamos contrários à nossa natureza divina. A vida não vai para frente. Mas, como esse caso do cinegrafista lá, né? Tá? Não tinha nada que perdoar, mas de repente lembrou de alguma coisa. Por quê? Teve a oportunidade de manifestar, porque chegou a hora, né? Tá? Então, quando coisas ruins começam a acontecer, e parece que quando acontece uma coisa, acontece mais outras coisas, tá? É que chegou um momento, não pode passar dali, tem que perdoar. Tá? Tem que perdoar. Então, e se você não perdoa nessa vida, na outra vida vai pior ainda, não é assim? A matéria vai ficando mais difícil, né? Não deixe para depois o que deve fazer hoje. Pois é, e até a gente aprende que até um casal que não tem filhos e que acaba adotando, esse filho que adotou, na verdade, é um filho que em outra vida não criou. Talvez deu para adoção para alguém, então voltou para poder corrigir aquilo que deixou de fazer, né? Então, tudo é motivo para a gente estar refletindo e agradecendo e perdoando, né? Professora Marie, muitíssimo obrigado pela presença, pelas orientações. Agradecemos muito pela senhora ter vindo aqui, trazer as suas vivências e outras vivências acerca desse tema tão importante que é o perdão, sobre a luz dos ensinamentos da Seita Onê. Professora, muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, pretor Milton, pretora Yara. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês e com o público maravilhoso que nos assiste. E tenho certeza de que, através do ensinamento da Seita Onê, a nossa vida transforma. Dá água para o vinho, não é assim? Muito obrigada. Com toda certeza. Meus amigos, coragem, perseverança, tudo no tempo de Deus. Haja, porque nós estamos aqui para, como disse a professora Marie, viver o amor. Yara. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi o episódio 40 do podcast Vivências. Até o próximo. Até o próximo. Olá, eu sou a preletora Silvana Cassimiro de Souza da Seita Onê e quero convidar você para participar do Seminário do Perdão nos dias 12 e 13 de outubro na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seita Onê, Ibiúna, São Paulo. Quem não perdoa ao próximo, não perdoa o seu próprio coração. Conceder o perdão é um caminho maravilhoso para construir uma nova vida, uma vida afetiva, profissional e pessoal cheia de sucesso. Informações no portal da Seita Onê do Brasil, www.sni.org.br/seminários, e nós também estaremos à sua disposição através do WhatsApp 11 5014 2217. Espero você na Academia de Ibiúna nos dias 12 e 13 de outubro de 2024. Venha participar deste seminário que será transformador. Junte-se a nós e dê esse passo importante em direção a uma vida mais plena e feliz. Muito obrigada.